Muito bom dia a todos, bom dia, professor Marcos Tonhon, obrigado pelo convite, mais uma vez trabalhando em conjunto, já faz alguns anos e não só sob o ponto de vista dessa relação entre Itália, Portugal e Brasil, mas principalmente sob o ponto de vista dessa preocupação com as questões decorativas dos tetos pintados, que eu venho trabalhando desde alguns anos, como o professor falou, na Itália, mas foi essencialmente uma especialização, onde eu descobri essa relação da pintura de tetos, dos tetos especificamente com arquitetura pintada, porque depois há outras tipologias, há outras questões que têm a ver com a pintura de tetos, e um ponto essencial que para mim foi muito significativo, que diz respeito ao conteúdo dos tratados de arquitetura, dos tratados de pintura e dos tratados de perspectiva. Essencialmente, no meu caso, eu não sou um especialista em tratadística, em estudos sobre tratados de perspectiva, que seria uma pretensão muito grande, muito menos sobre tratados de pintura, muito menos sobre tratados de arquitetura. Mas percebi que desde o momento da Itália, eu tenho depois algumas imagens aqui que quero mostrar para vocês, por isso eu coloquei o título Percurso de Investigação para o Estudo da Pintura de Falsa Arquitetura no Tempo do Barroco no Mundo Português, e basicamente vou falar do meu projeto, no caso em Portugal, onde o mestrado e o doutorado foram todos condicionados a isso, mas na Itália, num princípio onde as investigações, onde eu me entusiasmei, talvez o tempo seja mais correto assim, do entusiasmo pelos tetos pintados, eu tenho, na minha monografia do curso de especialização em Crítica de Arte e Museologia, eu tenho um capítulo dedicado a um figurista e um quadraturista, Giuseppe Romei e Domenico Stadi, que são dois pintores que em 1781, 82, não digo restauram, mas refazem todo o intradorso da abóbada, da cúpula, das abóbadas de capelas laterais da igreja de Santa Maria del Carmine, porque ela sofreu um incêndio e foi toda reestruturada, reerguida, dentro de uma linguagem setecentista, no final do século XVIII. Então aquilo é muito impressionante, eu tenho algumas imagens aqui para mostrar para vocês, ela é muito impressionante. Então essa pintura me impressionou. Ali, em contato com a professora Teresa Zanobini, com outros professores como Ranieri, Roberto Monticolo, Cristiana Testeláurea e outros professores, a professora Zanobini orientou esse meu trabalho, então o entusiasmo foi todo concentrado para a igreja de Santa Maria del Carmine. Mas foi um trabalho preliminar, um estudo inicial, eu estava começando a investigação. Posteriormente, em Portugal, a nossa intenção era estudar os tetos brasileiros, principalmente em Minas Gerais, que era o meu foco, era o meu universo, aquilo que eu via. Não visualizava a Bahia, não visualizava João Pessoa, Recife, Olinda, Sergipe com a Divina Pastora, Rio de Janeiro, não visualizava. Visualizava Minas Gerais, porque nós temos uma abundância de tetos pintados, que também não estão estudados. Muito bem. Em Portugal, percebemos que os tetos pintados nunca foram estudados sistematicamente, a não ser com Reinaldo Santos, em 1960, um grande estudo, um grande texto sobre os tetos pintados. Então, eu parti dali. Então, é muito interessante que eu parto de dois grandes pressupostos. Primeiro, o texto do Reinaldo Santos, depois o texto da Miriam Ribeiro, que vai dar esse respiro também inicial na pintura de tetos no Brasil. Pozzo, Andrea Pozzo, Portugal, Brasil e Minas Gerais. Então, o meu leque foi esse. Bom, retomando agora o princípio. Então, o que eu percebo? É muito importante, e as imagens depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, é muito importante do meu ponto de vista. Isso eu vi em Florença pela professora Teresa Zanobini, que é a professora de Pisa, já aposentada hoje, também faz desde 88, né, que isso aconteceu, então ela já está aposentada. E tive umas aulas muito interessantes, muito complexas, muito difíceis de entender, mas muito interessantes, que também me motivou muito, com o professor Décio Joseph, que é um sujeito que tem um livro da década de 60, professor de Trieste, 59 ou 60, que publicou um livro sobre perspectivas artificiais. E essa questão da perspectiva me fascina muito. A minha formação não é arquitetura, não é matemática, não é física, eu sou historiador e rapidamente fui para a história da arte.
Só que eu, na especialização, comecei a perceber que é muito importante fazer uma associação da construção, identificação, análise e principalmente o entendimento dos tetos pintados a partir de uma componente teórica, técnica, tecnológica e, no caso, a perspectiva, especificamente a tratadística. Isso eu percebia, achava que era muito importante. Como gosto muito disso, percebi que não poderia entender do ponto de vista em que eu gostaria esses tetos se eu não tivesse essa componente dos tratados. E ao longo dos tempos comecei a fazer investidas, tentar entender a perspectiva, tentar entender os conceitos. Então eu estou sintetizando um pouco o andamento para que a gente não demore muito nas imagens, porque eu trouxe aí cerca de 50 e poucas imagens e alguns textos que eu gostaria, textos assim, poucas linhas que eu gostaria de ler com vocês. Então estou antecipando para que a gente depois acelere um pouco. Então esse é o meu foco principal. Na Itália, em Portugal, na Universidade Nova, eu tive a orientação do professor Rafael Moreira e uma grande ajuda do professor Vitor Serrão, que me tornaram amigos e tal. E tivemos uma grande oportunidade em 94, quando houve na Galeria Dom Luiz, no Palácio da Ajuda, uma exposição sobre Dom João V. E ali foi a minha primeira publicação na vida. Ou seja, foi o primeiro momento, o primeiro texto que eu publiquei, em 94, sobre os tetos pintados, junto com o professor Vitor Serrão, a convite do professor Vitor Serrão. E essa exposição foi muito importante porque ela permitiu visualizar imagens, pinturas retabulares, que estavam sem restauro, em más condições, foram restauradas e foram levadas para a Galeria Dom Luiz. Então, nós tivemos essa oportunidade de visualizar painéis, grandes painéis retabulados, um catálogo de mais de 500 páginas, todo a cores, saiu inclusive com um DVD e tal, que era na fita cassete no tempo, e que nós começamos a perceber aquelas imagens que não víamos, de grandes pintores de tetos, Inácio Oliveira Bernardes, outros não de teto especificamente, do Antônio de Oliveira Bernardes, enfim, uma série de pintores, Lourenço da Cunha, foi um quadraturista e um figurista pouco falado também, então abriu o leque. Eu comecei então a fazer um primeiro, puxando aí um pouco a questão do que o professor Marcos falou, um inventário para mim, um inventário meu, não era um inventário em computador nem nada, um inventário em papel, fotografia, papel, análise, e comecei a estudar aquilo, inventariar o país todo. Eu tive uma bolsa da Gulbenkian e começamos a andar. Portugal é um país pequeno, então permitia grandes viagens em pouco tempo, dava para ir e voltar, e mapeamos um pouco. Uma coisa deve ser dita, que inclusive, talvez, em alguns momentos ali, houve algumas críticas. Eu gosto mais do estudo dos tetos, dessa relação com os tratados, dessa relação com a perspectiva, do que propriamente um trabalho muito documental arquivístico, em irmandades, em paróquias, buscando nomes. Me interessa mais a obra e o entendimento daquela construção da arquitetura pictórica do que propriamente, mas isso é um defeito meu, propriamente a descoberta de autores, a descoberta de nomes ou pagamentos. É claro que eles são importantes. Se vocês são historiadores, trabalham em projetos de mestrado e doutorado, sabem que isso é importante. Mas para mim, do meu gosto pessoal, gostava mais, me entusiasmava mais essa relação, essa dinâmica de espaço. Então, no mestrado, publicamos o mestrado pela Estampa, foi bastante interessante, foi um livro até que ganhou um prêmio de História da Arte da Gulbenkian em 2000, me parece, teve uma boa repercussão, reunimos tudo aquilo e continuei o doutorado. E no doutorado eu encontro, e aí mais uma vez os tratados, encontro na Biblioteca Nacional, em Lisboa, um tratado de um jesuíta. E aí vem o outro ponto. Então repare, os tetos pintados, a questão dos tratados, agora os jesuítas e um tratado especialmente. Esse tratado, eu tenho estudado ele ao longo dos tempos, inclusive já aqui no Brasil, é o tratado do Inácio Figueira sob perspectiva, um jesuíta que vive na segunda metade do século XVII, morre, me esqueci a data de nascimento dele, não sei se é 1670 e pouco, 78, qualquer coisa assim, morre em 1745, em Lisboa. Ele escreveu sobre catóptrica, dióptrica, ótica, astrologia, hidrografia, astronomia, matemática e perspectiva.
E na perspectiva tem um tratado belíssimo, com mais de quase 400 fólios, que se dedica a esse estudo da perspectiva, que não é uma tradução do André Pozzo, mas que faz um apanhado geral. Bom, nesse caso, eu até trouxe aqui para oferecer ao Marcos, nós fizemos um congresso em 2010 sobre cultura, arte e história, contribuição dos jesuítas entre os séculos XVI e XIX. E nesse livro, nós organizamos, eu e a professora Adriana Romero, eu tenho aqui um texto, até um texto grande, sobre o Tratado Jesuíta Inácio Vieira. E depois aqui, isso está na Academia.educ, mas, como o Marcos falou, que poderia passar para vocês esses textos, a convite da professora Natália e do professor Jaime, lá também do Porto, da Universidade do Porto, em função da organização de 2 eventos, os franciscanos no mundo português 2, os franciscanos no mundo português 3, eu publiquei 2 artigos. Um dedicado ao convento franciscano em João Pessoa e outra sobre a Ordem Terceira de São Francisco de Assis em Ouro Preto. Os outros, esse foi publicado até aqui pela Unicamp, a revista História e Arqueologia, né? Nós publicamos um sobre Luiz Gonçalves de Sena e o Luiz Batista e outro sobre Antônio Lobo, especificamente na igreja do teto da igreja de Nossa Senhora da Pena, né? Na calçada de Santana, ali, que foi restaurado, foi refeito com o terremoto, cai com o terremoto e é refeito com o terremoto. Não mostra essas imagens, mas isso é bastante interessante. Então, esse inventário em papel, quando eu venho para o Brasil, se transforma numa tentativa de inventariar eletronicamente. Então, através da ajuda de alunos do nosso mestrado, começamos a construir uma base de dados. Ela existe, ela está lá, as informações estão ali, nós temos já cerca de 500 nomes de artistas, mais de 100 e poucos pintores, mas ela precisa de um respiro, ela precisa ser remodelada, uma interface melhor, para tentar organizar de maneira em que vocês, daqui de Campinas, ou qualquer pessoa de Lisboa, do Porto, de Florença, que nós temos contatos ali, consiga consultar. Bom, para sintetizar essa parte, em 2000 eu conheço a professora Fáucia Farnetti, de Florença, e a partir de 2002, 2005, 7, 9, 11, 13, e agora 15 mais uma vez, nós temos feito alguns congressos internacionais de História da Arte, dedicando especialmente aos tetos pintados, à quadratura e à tratadística. É claro que ele abre um leque muito grande, é possível trabalhar com iconografia, é possível trabalhar com assuntos mais culturais ou históricos ou arquitetônicos, mas o nosso foco, nosso privilégio do grupo Perspectiva Pictorum é estudar as falsas arquiteturas. Com os italianos, com a Universidade della Studi, nós percebemos, né, através do contato dele, nós percebemos que é muito importante usar tecnologia de ponta na análise desses tetos, senão não vamos compreendê-los. Nós temos que transformá-los dentro de uma, como eles dizem lá, o tal do relievo, que é uma espécie de uma elevação, de uma planimetria mais estruturada, tecnológica, de maneira em que eu possa dominar esses elementos e consigo perceber a curvatura da abóbada, consigo perceber todas as questões geométricas, aritméticas e tentar associá-lo. Quando eu digo tentar associá-lo, não significa que os tratados vão nos dar receitas, não, mas vão nos dar componentes teóricas, culturais, que talvez expliquem algumas questões relacionadas com as pinturas. Não quer dizer que eu lendo um tratado me torno um pintor de perspectiva, ou que o pintor lendo um tratado vai fazer um teto pintado. Muito bem. Para vocês terem uma ideia, vocês conhecem o patrimônio italiano, obviamente, né? Talvez a experiência de vocês dentro desse núcleo aqui da Unicamp com a História da Arte pode ser até muito maior do que o meu, porque a minha formação é História, né? E não tive graduação em História da Arte, e a pesquisa do doutorado, por exemplo, em Lisboa, não é uma pesquisa, não é um curso com disciplinas, é um curso com investigação, não se faz disciplinas, só fiz disciplinas do mestrado. Mas é muito importante, retomando essa questão dos tratados, é muito importante lembrar que eu não preciso ler os tratados para fazer pintura. Não preciso, não me torno um quadraturista, que é outra questão importante, e nós vamos tocar nisso, não me torno um quadraturista
lendo os tratados. Não me torno um quadraturista lendo o tratado de Inácio Vieira. Não me torno um quadraturista sendo um jesuíta. Tem nada a ver. São universos culturais que se cruzam e que fazem tanto uma ambiência técnica, formal, como uma ambiência cultural. E isso é muito importante. Então, no primeiro ponto, que eu acho que é muito significativo, é tentar individualizar conceitos. O que é a perspectiva? Do meu ponto de vista. Sempre o que eu falo é sempre do meu ponto de vista, porque é muito importante nós começarmos a entender todas as questões relativas ao conteúdo que eu estou trabalhando. Então, eu preciso saber o que é escorço, o que é teatralidade, o que é cenografia, o que é perspectiva, quais são as variações artificiais, o que é anamorfose, o que é quadratura. Não a quadratura do círculo, mas por que essa quadratura existe em livros, por exemplo, do século XVIII, que já falam de quadratura? O que significa quadratura? O que o artista pensa do ponto de vista da quadratura? Então, tudo isso foi muito importante para construir esse universo, digamos, temático. A escolha do tema, que é um pouco o que eu vou passar aqui também para vocês. Muito bem. Outra questão em relação aos tratados, que me fascinou bastante, que esse tratado do Inácio Vieira, e aí vamos voltar agora para Portugal, porque o meu objeto de estudo não foi a Itália. Eu não dei contributos novos ao Giuseppe Romei e o Domenico Stadi, obviamente. Né? Fiz a minha análise de 60, 70 páginas, fiz uma leitura do teto, belíssimo teto, que eu vou mostrar para vocês, impressionante, né? Uma coisa que dá vontade de tocar, para que a gente possa perceber onde é que está a realidade, onde é que está o fictício, onde é que está o trompe-l'œil. Aquilo é fascinante. E vocês conhecem esse patrimônio italiano, sabem muito bem que, em termos do escorço arquitetônico e algumas questões do escorço figurativo, é fascinante o modo como eles dominam essa postura, digamos assim, do desenho, das figuras, do movimento, da cor, do cromatismo, da luz. A luz é muito importante e eles sabem muito bem jogar com a luz. Então, tudo isso importa dentro de um teto pintado. O Battisti, por exemplo, faz uma luz mais amena, mais diminuída, porque permite um ambiente mais escuro da igreja. Já Pozzo, em Santo Inácio, a luz é mais clara, porque a luz é mais clara. Então, isso tem também uma relação com a pintura de tetos, principalmente a luminosidade que entra das janelas. Tudo isso eu comecei a perceber entre a Itália e Portugal. E nunca tinha pensado para o Brasil. E o que eu pretendo fazer? Qual que é o nosso objetivo dos congressos e sempre em trabalho com o Marcos? É tentar ver desta maneira Salvador, Olinda, Recife, Divina Pastora, não sei se conhecem, um teto belíssimo, São Paulo, com o Jesuíno, Minas Gerais, uma abundância de tetos, é uma coisa extraordinária. O Rio de Janeiro, com Caetano da Costa Coelho, que é do Porto, já foi individualizado que ele é do Porto, já tem uma tese de doutoramento do Porto. Então eu percebo que nos últimos 10 anos, ou até um pouco mais, muita gente tem trabalhado com essas questões dos tetos. Muita gente trabalha do seu ponto de vista iconográfico e a contribuição é muito significativa. Mas poucos trabalham com duas vertentes que para mim são fulcrais. Primeiro, o historiador da arte, que trabalha os painéis devocionais, que trabalha a iconografia, que trabalha a pintura, que trabalha o cromatismo. E o historiador da arquitetura, que trabalha a construção vera, construção real, a construção que existe. E o que nós vamos fazer? Juntar o historiador da pintura com o historiador da arquitetura e fundir isso num processo de estudo do quadraturismo. Porque eu preciso do olhar da arquitetura para ver a arquitetura pictórica. E o que vinha acontecendo? O especialista, o historiador da pintura, não gostava muito da arquitetura pintada, porque, na verdade, não mostra um santo, não mostra uma devoção, não mostra um conteúdo imagético vinculado a um contexto religioso, seja de Salvador, seja de Minas Gerais, ou seja de Portugal, do Porto, de Coimbra, enfim. Ou dedicado à Igreja do Carmo, ou dedicado à Igreja de São Francisco. E o historiador que trabalha a arquitetura também não se interessa pela quadratura, porque aquilo é pintado, aquilo é falso. Então aquilo não motiva. Então o gênero, que eu também não gosto muito dessa palavra, e que no doutoramento eu defendo uma proposta de formas decorativas ou forma pictórica, porque a estrutura é mais coesa, muito mais do que um gênero. Né? Vocês sabem que pintar um teto, mesmo com alguma simplicidade das estruturas arquitetônicas que nós temos na nossa região sul, da nossa região de Minas Gerais, que são muitas nuvens e balaustradas e pouquíssimas coisas,
pintar um teto, como o Ataíde fez, com 300 metros quadrados, e dar todo um conceito de espaço que tende à verticalidade, e que ele funciona, aquilo que ele fez funciona, a proposta dele funciona, não é uma tarefa muito fácil. Porque eu subi em Sesimbra, no Cabo Espichel, e medi os fustes. Os fustes são 1,5 m, 1,20 m, 1,5 m. E a proporcionalidade do espectador que está aqui funciona bem. Ora, então ele não pode ir lá em cima, pintar, desce as escadas e volta e diz, ficou bem, torna a subir e torna a descer. Não faz isso. Então esse complexo teórico, tratadístico, perspéctico, ele conhece. Agora, se ele conhece como Pozzo, se ele conhece como Battiatia, como Cortona, como Gaulli, como o Domenico Stadi, como Pier della Francesca, não é o questionamento. Este já é uma outra situação. Nós não fazemos paralelos nesse ponto de vista. Mas significa que toda essa engrenagem teórica, toda essa engrenagem técnica e tratadística, no caso da perspectiva, alguma coisa ele conhece. Senão, não é vendo uma estampa numa Bíblia, é que ele consegue criar 300 metros quadrados entre 2, 4, 6, 8 fustes. Não funciona assim, vocês vão ver, não funciona. Então, essa palavra aqui serve para que vocês possam caminhar ali. Bom, já nós vamos apagar a luz e visualizar isso. Então, na verdade, é esse complexo, muito sério, muito específico, não é difícil, mas muito complicado. Porque eu não vou ler os tratados do Pozzo, porque eu teria dificuldade em ler. Nós podemos ler em italiano, podemos ler em francês, mas dificilmente vamos aqui conseguir rapidamente ler, por exemplo, o tratado do Jean Dubreuil, que escreveu um tratado belíssimo, publicado em 1642, e depois a segunda edição, já em 1679, que a Biblioteca Nacional de Lisboa tem, dedicando 3 volumes sobre a prática da perspectiva para arquiteto, pintor, escultor, gravador, tapeçaria, desenhista. E o curioso, para um jesuíta, e aí entra uma coisa espetacular, os jesuítas entraram no meu foco. E eu puxei toda essa questão do mundo dos jesuítas. Esse tratado, lendo esse tratado, como eu disse, não me torna um pintor de perspectiva, mas eu tenho um manancial iconográfico espetacular, que vai me permitir construir os meus espaços, mas também com o conhecimento que eu adquiro ao longo de um processo de estudo, contato, ateliê com o mestre ou com aprendizes. E eu aprendi uma outra coisa com a Itália, ou seja, é muito importante, e aí no caso luso-brasileiro, pensando mesmo luso-brasileiro, porque o Antônio Simões Ribeiro trabalha em Coimbra, trabalha em Santarém e vai para Salvador, nesse processo, não, dentro de uma construção de aplicabilidade dos conceitos teóricos, tratadísticos ou perspécticos, mas dentro de um processo de operatividade. Porque a operatividade, os procedimentos, eles são culturais. E esses procedimentos culturais são muito significativos porque ele abarca um leque muito grande. E é esse leque que o pintor tem para trabalhar o seu universo todo. E eu percebi isso através de 2 aspectos. Primeiro, porque eu estudei um florentino, Vincenzo Baccarelli, que a partir de 1701 está em Lisboa. E era um quadraturista. A documentação, nesse caso é importante, a documentação o coloca como um quadraturista que trabalhou para 2 grandes figuristas, Alessandro Gherardini e Domenico Gabbiani. 2 belíssimos figuristas. E aí, outro conceito. Além da cenografia, além da perspectiva, além da quadratura. O figurista e o quadraturista são 2 polos importantíssimos para que a gente possa compreender essas questões. Muito bem. Quando ele chega a Lisboa, ele provavelmente, é uma dedução minha, encontra dificuldade em ter figuristas que consigam trabalhar o esforço figurativo do modo em que, de certa maneira, Gabbiani e Gherardini faziam. Bom, então, de certo modo, ele junta tudo aquilo que ele viu dentro do universo florentino, Bolonha, Gabbiani, Bolonha com Mitelli e Colonna, obviamente, porque estão lá desde a década de 40 do século XVII, trabalhando no Palazzo Pitti, mas também com 2 grandes pintores de tetos, que é o Chiavistelli e o Giovanni da San Giovanni.
anterior a Michele e Colonna. Então ele junta tudo isso, vai para Lisboa e encontra um universo cultural diferente e se torna outro pintor, outra linguagem, com outra experiência, com outro contato. É tão interessante isso que no tratado do Vieira, Inácio Vieira, quando ele fala a sua perspectiva, ele cita Vincenzo Baccarelli 3 vezes, e numa delas diz, das notas que ele nos deixou. Então reparem que a comunicação com os jesuítas é impressionante, muito importante. Então das notas que nos deixou, aquilo que ele viu em Florença, aquilo que ele aprendeu, como quadraturista, com outros figuristas, com outros quadraturistas, o universo português, o contato com os jesuítas. Ora, não é Toscana pura, não é Bolonha pura, é um universo operativo cultural importantíssimo. E, de certa maneira, é um pouco isso que o Antônio Simões Ribeiro vai levar para Salvador, e dali se modifica. Tanto é que a gramática do litoral, e podemos ter várias gramáticas do litoral, que também nunca foram estudadas especificamente, né, são diferentes das gramáticas de Minas Gerais, que também não foram estudadas. Então, nós temos processos culturais associados a esse universo da quadratura. Muito bem. É isso, e aí eu peço que apague a luz, por favor, é isso que eu pretendo, digamos assim, pretendo estudar.